Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, vós fostes coroada por Deus como Rainha do céu e da terra. Vós fostes a mulher escolhida com o poder de derrotar as investidas do dragão, a primitiva serpente que se levanta contra aqueles que querem viver os mandamentos e a vida de santidade. Com seu manto protegei-nos, com seus pés pisai a cabeça da serpente infernal e com sua luz dissipai as trevas do nosso caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, podem se assentar. Vocês me desculpem um pouco a forma descomposta, porque eu não sei o que aconteceu, mas machuquei meu joelho e estou nesse estado aqui agora que eu cheguei. Fui só piorando esses dias, mas eu não sabia o que estava acontecendo e agora me encontro desse jeito. Muito bem, mas é uma alegria voltar aqui, ainda mais ver a escola quase pronta, né? E com a graça de Deus espero ainda voltar, né, e vê-la pronta, né? Mas ela já está muito bonitinha, né? Está bem, ela é muito graciosa, esses tijolinhos são muito agradáveis, né? Os arcos também, os cortes de janelas também me agradam bastante, torna uma coisa mais assim, muito mais bonita também dentro de uma sala de aula, né, para uma criança. Algumas salas têm até um azulejo lindo assim também. Nós fizemos uns vídeos hoje, então se vocês virem na internet esses vídeos é porque eu estava pedindo dinheiro para as pessoas para ajudar a terminar a obra daqui, né? Eu falei, gente, então a gente foi mostrando, tem que ter um parquinho aqui, tem que ter tudo que precisa na sala dos professores, em cada um dos lugares. Como a gente fez também quando a escola Mater Puríssima, escola lá em São José dos Campos, que já existe, precisava de um parquinho e as pessoas foram muito generosas. Em praticamente 2 dias, se não me falha a memória, conseguiram não só o que precisavam, eles precisavam de, não sei se eram uns 10 mil reais, alguma coisa perto disso. Conseguiram o dobro, graças a Deus, né? Em também Teixeira de Freitas, Bahia, lá precisavam também uns 24 mil reais, e outras regiões. Então a gente sempre pede às pessoas, né? Elas, graças a Deus, têm sido generosas, né? Uma das pessoas aqui já respondeu aqui que a gente vai tentar ver como pessoa jurídica, senão a gente ajuda como pessoa física. Eu falei, bom, a gente vai pedir, não é para mim, é para a escola aqui, né? Então eu espero que a gente consiga aí juntos tudo o que necessita. Muito bem, mas como eu disse no vídeo, uma escola assim, essa parte ela não existe. Contudo, a escola, o que é de mais importante nela, são as pessoas que vão dar aula, são os mestres, né? Sem eles não há escola. Uma verdadeira escola, como a educação católica sempre deixou muito claro, em 2000 anos de cristianismo foram muitos santos educadores que fizeram escolas, grandes escolas, não no sentido simplesmente como a gente vê grandes, né? Mas porque começaram pequenos e até por certo tempo pequenos continuaram, mas as almas que lá estavam eram grandes, né? Muitas pessoas devotadas, né? Então hoje eu vou tratar de um tema mais ligado à questão do estudo. Eu até queria tratar hoje de matéria por matéria, mas eu vou deixar para a parte da manhã. Amanhã, então, a gente vai matéria por matéria, mas não conforme a legislação. Então, venham preparados, porque eu não vou falar de geografia para uma pedagoga conforme a legislação.
eu vou falar da geografia conforme a geografia. Eu vou falar da história conforme a história. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma política de Estado que quer determinar como deve ser aplicado o saber. Agora, o saber em si, ele tem uma estrutura própria. E existe também um ser humano capaz de aprender. Então, existem interesses políticos e que acabam determinando os rumos das matérias. Eu não tenho problema nenhum em falar publicamente, nem gravado, nem quando é transmissão, de que eu nunca obedeci nenhuma normativa. Eu sempre falei isso perante secretários de educação, dirigente de ensino, de quem eu trabalhei do lado. Parece estranho falar isso, né? Mas vejam, se amanhã você aprovar a maconha, não é porque ela está numa lei e que a gente vai torná-la boa. Entende? Então, senão nós seríamos aqui, cairíamos num erro do positivismo. O que vale é o que está na lei. Então, as normativas, as portarias que são contrárias à educação de uma criança, então a gente tem que obedecer. Não. Então, eu nunca me rendi porque, se ainda existe liberdade de cátedra, o professor pode educar sabendo o que deve ser feito, conforme o que deve ser feito, e não segundo uma política educacional. Inclusive, aqueles que estão à frente do Estado ficarão muito felizes em que uma escola de fato funciona, porque eles apresentam dados nacionais absurdos de que há um declínio educacional enorme no país. Então, como eles constatam isso, não conseguem ver a causa, eles só apresentam o fenômeno. Está aqui estabelecido, né? Então colocam lá, 89% dos alunos que terminam o ensino médio não conseguem interpretar texto, 92% dos alunos que terminam o ensino médio não conseguem fazer as operações básicas de matemática em certos trabalhos. Você tem que, numa empresa, chamar alguém que consiga interpretar um texto. Muito bem, então eles conseguem ver um fenômeno, tem um problema, mas parece que não conseguem ver as causas, né? E trocam sempre 6 por meia dúzia. E boa parte disso é porque as pessoas seguem as normas que lá estão estabelecidas e não questionam se elas têm sentido ou não. Estão lá, olha, é isso aqui, tem que ser ensinado isso aqui para uma criança. Bom, como eu me devotei e continuo nesses mais de 20 anos a estudar educação de fato, então eu procuro fazer este caminho, que é o caminho que acredito que nas matérias tenha sentido para qualquer pessoa em qualquer época. Sempre quando há educação, existem certos princípios estabelecidos, elas não estão presas numa época, que a gente pode seguir ou não. Então, vocês serão livres, só que a medida daquilo que vocês vão fazer terá fruto ou não, dependendo do conhecimento que vocês tenham daquilo que deve ser feito com uma criança. E em boa parte vão acabar percebendo que não é exatamente como nós aprendemos na faculdade, porque, de certo modo, muito do que está lá já está sendo aplicado. E se vai mal, tem algum problema então no que a gente recebe. Uma coisa simples de perceber, acho que qualquer pessoa que fez pedagogia no Brasil não aprendeu as 5 matérias que vai trabalhar com uma criança na sala de aula. Então ninguém me convença do contrário, porque você aprende didática do ensino, você aprende estrutura do funcionamento da educação, você aprende algumas matérias, mas você não aprende a matéria em si que você vai ensinar. Então, é que estranho, porque você faz medicina e você aprende anatomia, fisiologia, cinesiologia, você vai aprender a fazer a cirurgia, então você sai dali sabendo o que você faz. Você vai executar aquilo que você aprendeu. Isso para muitas áreas. Na área de educação é estranho, porque eu vou dar aula de geografia para uma criança do 3º ano. E eu não aprendi geografia na faculdade. Então, para que precisa da faculdade? É só pegar os melhores alunos que saíram das escolas e colocar para trabalhar, não seria isso? Ou eu estou enganado? Eu posso estar enganado, se tiver, podem me refutar. Porque não se aprende isso na faculdade. Então, é meio estranho você ver isso. Antigamente não era assim. Qualquer pessoa que ia trabalhar na educação aprendia, não é só a prática do dia a dia, o sentido de cada uma das matérias, suas funções, suas vantagens. Você aprendia geografia, o que é, quais são os 4 elementos básicos de geografia. Na faculdade de pedagogia não vê mais isso. Inclusive em São Paulo, pelo menos, tem faculdade que forma um pedagogo com 6 meses. Que no meu entender isso é impossível. Ninguém faz pedagogia em 6 meses,
e sai um pedagogo formado. Isso aí é porque a gente está no declínio total. Então é claro que você não vai ter os dados que eles querem que tenha. Entende? Então é absurdo isso. Mas isso a gente vai ver com muito pormenor de área por área amanhã. Né? Agora a gente precisa entrar em algumas coisas que parecerão estranhas. Tá? Mas eu vou trazer aqui um conhecimento que os santos educadores, que são João Batista de La Salle, que são Marcelino Champagnat, que são João Bosco e outros grandes, que não são estudados nas universidades, deixaram registrados. E estranho, porque, por exemplo, São João Batista de La Salle foi o educador que mais escolas fez no mundo. E sequer ele é citado numa faculdade de pedagogia. Como você pode ter um educador que mais escolas no mundo fez e ele não é nem conhecido, nem citado? Sendo que ele teorizou sobre educação e não é uma obra dele é citada. Passa-se como se ele não existisse. Por quê? Porque ele foi um padre. Então ele é um desconhecido. Então, muito estranho isso, né? Então nós vamos começar do seguinte: nós vamos ver certos obstáculos aos estudos que podem ocorrer com as crianças, mas podem ocorrer conosco. E aí nós somos convidados a ter esses cuidados, tá bem? Então eu vou percorrendo aqui um caminho, pode ser interrompido a qualquer momento. Alguns aqui eu já conheço, outros eu não conheço ainda. Então podem achar muito estranho alguma coisa que eu esteja falando. Não tem problema em interromper, tá bom? Eu sou um professor, eu não sou um palestrante. O palestrante fala para repolhos. Tanto faz a reação que você tiver, entendeu? Um professor não. Um professor, ele acompanha, ele observa as pessoas. Ele sabe, aquela está entendendo, aquela não está entendendo. Aquela ali está reagindo de um jeito, ela não está nem gostando. Então eu sou um professor, eu percebo com muita clareza isso, tá bem? Eu não sou um palestrante. Então, para a gente evitar de eu falar assim, qual é a sua dúvida? Como o senhor sabe que eu estou com dúvida? Os seus olhos me mostram que você tem dúvida. Eu sou um professor de crianças há muito tempo. Então eu observo nos olhos dela. Onde você não entendeu, querida? Ah, não entendi tal coisa, senhor. Isso, que bom, ela falou. Então, assim podemos tocar o nosso momento hoje, tá bem? Muito bem. Segundo um grande pedagogo, elogiado por 3 grandes santos e doutores da igreja, que foi São Tomás, São Bernardo e São Boaventura, os 3 elogiaram o grande Hugo de São Vítor. Foi um homem que não chegou aos seus 50 anos de idade, o maior pedagogo da igreja, homem que escreveu sobre educação e escreveu muita coisa impressionante, um desconhecido também na faculdade, um francês, ou melhor, foi para a França, Mas Hugo de São Vítor, então, ele coloca 3 obstáculos para o estudante. Se eu não falasse que ele era do século XII, você fala assim, nossa, será que tem alguma coisa de atual no que ele vai falar para o dia de hoje? Vamos ver então. O primeiro obstáculo ao estudante, ele chama de negligência. Quando é que isso ocorre? Ocorre quando nós abandonamos inteiramente as coisas que devemos estudar, ou pelo menos as aprendemos com menor diligência, ou que a gente abandona, ou que a gente não aprende com diligência. Olha que interessante isso daqui. Se você veja, tem certas coisas que a gente não tem um apelativo sensitivo, sensorial, um gosto, quero dizer, mas a gente precisa saber, mas a gente não se aplica. Por quê? Porque a gente não tem esse gosto, como se a gente só se aplicasse aquilo que de algum modo a gente gosta. Aqui já nós temos realmente um obstáculo, porque há certas coisas que nós precisamos aprender. Um professor vai lidar com um ser humano à sua frente. Se ele vai lidar com um ser humano, ele tem que ter um domínio de um saber, porque ele vai ensinar alguma coisa. Ele tem que ter um domínio sobre a arte de ensinar, porque não é simplesmente falar do jeito que ele aprendeu, porque você pode apresentar aquilo para uma pessoa que conhece como você, então você não precisa fazer certos preâmbulos, certo caminho, porque ele já conhece como você.
você pode falar para um adulto de um jeito, agora para uma criança de um outro modo. Então existe uma arte de ensinar própria, que foi reduzida à didática, mas a didática é uma mera técnica. Nós não estamos falando de técnica de ensino, falando de arte de ensinar. Mas só sabe ensinar quem tem dois outros domínios. Então tem o domínio daquele conhecimento, ele sabe o que a coisa é, ele conhece mesmo, né? Antigamente você entrava num táxi, não existia aplicativos. Você falava onde você queria ir em São Paulo, era impressionante. Como ele podia saber todas as ruas de São Paulo pela mente? Já aconteceu muito. Quando eu era mais jovem, me lembro de conhecer taxista assim. Não, sim, uma região assim, assim. Tem um caminho que você prefere? Não, pode ir lá e tal, né? Tirava no máximo uma certa dúvida. Tem ali uma padaria assim, assim? Sim. E tal. Ia chegando, entende? Hoje não. Hoje sem aplicativo ninguém faz mais nada em São Paulo. Não precisa mais saber como chegar. Ele tem um aplicativo, ele coloca e vai, né? Se desligar o celular, acabou. Sabe me guiar? Né? Então, existe um conhecimento. E quem conhece, sabe como guiar. Agora, existe uma criança na minha frente. E essa criança, ela é um composto de corpo, alma e espírito, como diz São Paulo. Ela não é apenas um corpo, ela tem uma alma. E quando nós falamos de alma, nós estamos falando de potências da alma. Então eu tenho que ter um conhecimento antropológico, segundo a real natureza daquela criança, para entendê-la, inclusive, porque elas são distintas. Esta é mais sinestésica, né? Está aqui, né? Tem outras almas que reagem diferente. Então eu tenho que ter noção disso daqui. Às vezes eu falo do mesmo jeito para outra, mas por que você não entendeu? Como algumas mães falam assim, eu ensinei todo mundo igual, não sei o que deu de errado. Porque você ensinou todo mundo igual. As pessoas não são iguais, né? Nós temos temperamentos, nós temos uma porção de coisas distintas uns dos outros, né? Eu lá em casa, que já não está mais em casa, estão 3 dos meus filhos fazer experiência religiosa, mas eu tinha uma menina muito mais assim, dada às artes, à música, qualquer coisa manual, ela aprendia assim, num estalo de dedos. E não era devotada a outras áreas, ainda que ela aprendesse certa base que os demais aprenderam, mas é claro que, como a gente percebeu que daquela pequena alma, algumas coisas lhe eram próprias, a gente tinha que incentivar aquilo que era próprio nela. Então existe aquilo que é próprio, como numa orquestra. Não é chamado a todo mundo tocar um oboé, um fagote. Não, uma orquestra. Então você vai ver, né, se são metais, se são cordas, o que vai ser. Então há uma diferença, né? Isso exige muito conhecimento e tempo também de experiência. Mas isso daqui eu não posso negligenciar. Então existe por trás um conhecimento que eu preciso, sem o qual eu não acabo ensinando bem. Faz uma diferença grande. A menina está na minha frente, não está conseguindo entender. Aí você está lá tentando aplicar de um jeito a coisa, não está funcionando. Antes de você tentar fazer alguma outra coisa, você teria que tentar entender o que é que causa o obstáculo nela. O que é que está dificultando? Que às vezes não é aparente. Tá? Alguns vão dizer, pode ser a posição na sala, as amiguinhas conversam, o outro está com problema com ela, né? Pode ser que ela se distraia. Só que os motivos das distrações são os mais variados. Uma criança que fica muito tempo com eletrônicos, ela é muito mais distraída. Ela tem muito mais dificuldade de retenção, de atenção e retenção. Você tem quase que ficar andando. Uma aula sentada é impensável, hoje em dia, praticamente. Sendo que todo mundo dava aula sentado. Os professores sentavam e davam aula normal. Hoje você tem que ficar andando. Por quê? Você tem que ficar andando, modulando voz, fazendo assim e tal. Por quê? É o efeito da nossa época agora. Há uma fragmentação assim apresentada por muitos teóricos e isso faz com que os professores tenham que tentar usar de certos modos de ter a atenção das crianças. Veja que qualquer professor que trabalha na rede pública ou mesmo estadual, ele passa por muitas capacitações só sobre didática. Você fica aprendendo o que você faz para ter a atenção da criança, como se a culpa fosse da forma, né? Só que às vezes não é a forma. O problema não é o professor,
é o extra classe, é o que está acontecendo em casa às vezes. E tem uma outra casa que é interior, que também a gente às vezes desconhece. Então existe uma parte de estudo que um educador estudava antes, não faz mais parte das faculdades há muito tempo. Então uma pessoa que vai educar outro ser humano, ele tem que ter um conhecimento antropológico correto. Existem várias antropologias apresentadas? Existem. E existe uma muito clara e devida com tudo que significa a antropologia humana. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, inclusive, tá? Mas aqui, já seria negligência a gente não conhecer o ser humano. Eu estou obrigado a saber. Neste caso, não estou dizendo que a gente está abandonando esse conhecimento. E nem muito menos que a gente está aprendendo com menos diligência. Na verdade, nós fomos prejudicados. Isso foi retirado da pedagogia, isso foi retirado da educação dos mestres. Isso era parte da educação de um professor. Você encontra fontes primárias mostrando como se formava um mestre. Porque na faculdade falam para a gente como se não existisse esse tipo de conhecimento antes. Como não? A gente tem milênios de humanidade, né? Como é que não tinha? Ah, não, mas antigamente não tinha tão boa formação. Como não? Isso é só ver o que já foi feito da educação no mundo, né? Às vezes a pessoa que está falando desconhece a história para poder falar, né? Bom, o segundo erro é a imprudência. Então, o primeiro é a negligência e o segundo é a imprudência. Quando é que ocorre a imprudência? Quando nós não observamos a ordem e o modo conveniente nas coisas que aprendemos. A ordem e o modo. Ordem aqui não é simplesmente uma sala ordenada. Ordem é porque há hoje um tipo de pensamento, um hábito de pensar que não há importância nos conteúdos, se coloca uma ênfase muito grande em coisas que na educação elas têm a sua importância, mas elas são secundárias, elas são posteriores. Veja bem, ninguém tem dúvidas que não dá para ensinar a equação de segundo grau sem antes ter aprendido as operações básicas da matemática. Você não pode ensinar equação de segundo grau com uma criança de 6 anos de idade. Por que você sabe disso? Porque você sabe que tem elementos, parâmetros reais que a matemática exige que você tenha para você chegar a isso. Para você ensinar uma criança em linguagem, né? Imagina, eu sempre dou exemplo, não sei se eu dei da outra vez aqui, de uma experiência que eu tive mesmo com uma mãe que me pedia, porque está todo mundo querendo saber que tipo de literatura que a gente usa na escola, ou usa com as crianças e tal, né? Eu já mostrei muito material para muitas mães, né? Mas aí uma falou assim: professor, eu descobri a importância de Lusíadas e que queria. Da outra vez eu falei isso? Contei esse caso, Juliana? Contei? Alguém falou? Contei? Falei? De uma mãe que queria que aprendesse. Vocês lembram disso? Lembram? Mas eu, não. Não, é um cara. Só para dizer assim: uma mãe queria aprender ensinar Lusíadas para sua filha, não sei se tinha 6, 7 anos. Mas aí eu parei para conversar com a mãe e falar: mãe, vamos lá, pegue para mim o primeiro verso da primeira estrofe. Olha até a linguagem, verso, estrofe. Entende? Então nós não estamos diante de um texto comum, nós estamos de uma obra poética, né? O que é uma obra poética? O que é metrificação? Só existe um tipo, então é um conhecimento por trás disso. Mas esquece tudo isso. Vamos à primeira linha. As armas e os barões assinalados. Vamos colocar desse modo, ok? Então tá bom. Falei assim: senhora, quando a senhora lê isso, a senhora sabe do que Camões está falando? Não. Assim, então, antes de ensinar, precisa saber. Então a senhora pega a palavrinha armas. Por que Camões está falando isso? É que ele quer falar, ou melhor, quer cantar as guerras. Como cantar guerras? É porque é uma obra poética, ele não está contando uma história, está cantando os feitos gloriosos dos portugueses que em cada continente foi então evangelizando e levando todo o conhecimento. Ok, então ele quer enaltecer certos homens. Então vai falar de guerras. Quais guerras? Que épocas? Que regiões? Então há muito conhecimento por trás dessa palavra, conhecimento histórico, conhecimento geográfico, senão é uma palavra jogada ali. As armas e os barões, mas não é de Barão de Mauá, é de
de qualidade de certos homens que ele está destacando, daqueles homens que se destacaram naquelas guerras. E abaixo, na mesma estrofe, ele vai falar: cantando espalharei por toda parte, se tanto me ajudar o engenho e a arte. Então, aquela capacidade que ele desenvolveu e que ele aprendeu, ele quer cantar aqueles feitos. Quer dizer, você tem que ter muito conhecimento de várias áreas para você entender o texto. Fora que você tem que entender bem a língua portuguesa. Uma criança de 6 anos de idade, ela poderia ouvir, reproduzir e ter um pequeno entendimento, mas ela não terá total entendimento dessa obra, porque não é uma obra feita por uma criança de 6 anos de idade. Porque exige o conhecimento morfológico e sintático é muito grande em Lusíadas. É uma obra incrível, a maior obra da língua portuguesa. Então você vai olhar e a maior massa semântica, onde é que está o verbo na história? Como é que ele vai descobrir onde é que está o verbo? Ele nem sabe as partes do discurso, o que é verbo, para poder entender isso, tá? Então, a gente tem que observar a ordem das coisas. Em religião a gente faz isso, a gente sabe que primeiro quando a pessoa se converte, a pessoa tem que aprender primeiro as verdades eternas, que estão no credo, né? Depois aprender a vida moral, como segundo patamar do edifício espiritual, e depois outras coisas mais. Então tem uma ordem. Então a gente tem que saber, não é só a ordem da nossa matéria, a gente tem que saber se, primeiro, quando nós ensinamos, está clara a ordem para a criança. Então quando a gente prepara uma aula, elas não são flashes, fragmentos em que ela não consegue ver a costura. Contrário, é um professor que monta coisa, olha, desmonta e vai dando pecinha por pecinha para ele montando. E você tem que ir amarrando para poder mostrar a ordem, a relação. Ele vai juntando saberes. Antigamente, eu não sei hoje ainda, né? Não sei se algumas de vocês fazem ou na região ainda fazem. Mas eu tive professoras bem senhorinhas que não começavam a aula sem onde nós paramos. Quem lembra o que foi na última aula? Vamos lá? Quem lembra a primeira página que nós estamos tratando? Tá, colocava. Ah, você lembra disso? Muito bem, colocava com muita alegria, com muito ânimo, incentivando, e vai lá repassando, e claro, ela vai costurando as coisas. Então paramos aqui, vamos continuar a partir daqui, ou seja, ela vai acrescentando. Hoje não tem mais isso. Hoje eles chamam isso só como uma prática da didática. Não, isso é trabalho da memória. Relembrar. Nós sabemos, em boa parte, aquilo que nós relembramos. Então, como é que foi esse negócio de não pode decorar? Isso é um erro técnico isso aqui. A memória é uma parte do intelecto, pode-se dizer assim. A memória, você não pode jogar lá fora. A memória é muito importante. A memória é prejudicada não só porque a criança está dispersa com muitas coisas que estão colocando na frente dela, mas também se a gente não trabalha com a memória. Tem certas atividades, inclusive, que nós vamos fazer com uma criança e que ela precisa muito da memória. Muitíssimo, inclusive, boa parte do que se faz é memória. Um texto, quando uma professora começa uma aula, como elas começavam a ensinar a linguagem? Primeiro elas falavam. Vamos ler um texto. Eu leio primeiro, né? Aí eu li em voz alta e a criança vendo o texto ou na lousa ou ali. Claro, já estavam lendo, mas ela ia fazendo aquilo para eles entender como é que ela lia a pausa da vírgula, a acentuação. Elas aprendiam ouvindo, elas tinham um modelo. Hoje eles falam assim, vamos lá, então, primeiro que ninguém mais exercita em voz alta, como se isso fosse proibido, como se fosse ruim. Ao contrário, você está estimulando vários sentidos de uma criança. Então existe uma ordem do ensino, ou melhor, aqui um modo e uma ordem. Saber isso ajuda muito, por isso que amanhã a gente vai entrar em algumas áreas, porque você tem que saber a ordem, independentemente da política educacional, porque existe uma ordem determinada dos saberes. Como eu falei, existem os elementos básicos da matemática e depois você vai subindo. Para ele amanhã conseguir aproveitar uma aula de geometria euclidiana, puxa, ele tem que ter uma porção de outros conhecimentos. Isso é em qualquer área.
Então a gente precisa saber a ordem e o modo. Então a gente incorre em imprudência quando a gente não passa na ordem e no modo correto. Correto em que sentido que é correto? Porque aquela ordem ela tem um sentido lógico. Então se a gente quebra a lógica, a gente não está colaborando com o aprendizado neurológico. A gente não está corroborando. Então a gente tem que ter atenção no que a gente quer ensinar. Que eles percebam que existe início, meio e fim. Que nós não estamos simplesmente batendo um papo, nós estamos ensinando. Ensinare. Existe alguém conduzindo outro a saberes que ele não conhece. Ele tem que perceber isso. Inclusive, quando ele percebe isso, ele tem uma certa alegria. Nossa, mamãe hoje, a professora me ensinou, ela chega toda na casa e começa a contar. Hoje parece que eles não têm mais isso. Então o que está acontecendo? Será que ficamos só com a parte da didática, do jeito de falar, mas falta o ensinar, faltam os conteúdos? Faltam em boas partes. Mas a gente pode exigir? O saber é exigente. Não é nós que temos que saber que podemos exigir ou não. As crianças correspondem com as pessoas que mais exigem. Eu não sei vocês também, mas na faculdade, o professor que eu mais me lembro era o professor mais exigente. O professor que todo mundo sabia que liberava, que ninguém estudava nada e tal, eu nem lembro que esse professor, eu lembro do rosto dele, mas eu não lembro nem direito o que ele ensinava, né? Porque ele ficava ali só fazendo, digamos, uma convivência com a gente, entende? Não é, mas o velhinho que estava lá, que não fazia chamada, que chegava no final do mês e falou assim: você teve uma falta. Nunca faltei na aula do senhor. Teve sim. No primeiro dia você chegou 7 minutos. Na sua segunda aula você chegou 8 minutos. Ele ia contando. E eu percebia depois desse negócio que sempre quando a gente entrava ele fazia assim no relógio. Mas eu não vi ele anotando. Como ele sabia, pá, e colocando. O Felipe entrou 7 minutos depois. Não estou dizendo que é para imitar, só estou dizendo que olha o grau de atenção daquele professor. Isso me chamava a atenção. Falei, nossa, e ele era um poço de sabedoria, sabia de tudo e um pouco de tudo, assim. Um pouco não, ele sabia muito de tudo. Então era muito prazeroso ouvir aquele velhinho, né? Era muito mesmo. O terceiro item de obstáculo ao estudante, e obstáculo não só para eles, é para nós também, porque nós já fomos estudantes e somos estudantes. Professor que não continua estudando tem algum problema. Tem algum problema. A gente morre, a gente para de estudar quando a gente morre. O estudo é parte da natureza humana. Não é só simplesmente para tirar um título, para um trabalho, senão nós estamos instrumentalizando. As crianças nunca terão prazer de aprender pelo aprender, porque nós só ensinamos na medida em que isso te serve para tal coisa. Então, por isso que você não deve se importar com as aulas de música, porque não reprova. Então, não é questão de reprovação, existe um saber ali que tem um grande valor, e esse valor está em si no aprendizado, do que eu vou ensinar, independentemente das notas mesmo, né? Mas claro que várias áreas foram prejudicadas, inclusive, por essa questão de não dar nota, né? Porque não é só a linguagem, porque, por exemplo, numa educação infantil, a parte psicomotora precisa ser muito bem ensinada para uma criança. As funções psicomotoras de esquema corporal, de visão óculo-manual, de tônus muscular, elas são super importantes para uma criança depois com 6 anos. O que ela aprendeu lá no infantil. A pouca experiência motora que as crianças têm e depois chegam no Fundamental 1, no 6º ano, elas têm mais dificuldade de aprendizagem da alfabetização. Tem bastante. Tem crianças que parecem até aceleradas pelo dedinho assim, né, de fazer esses dedinhos do celular. Não, mas a questão é que o movimento circular, ele foi perdido. Então eles perderam. Eles leem tudo em letra bastão ou letra de forma. Como é que eles leem no livro e perdeu, né, a letra cursiva? Era assim que a gente pede na caligrafia. Vai lá, o A, né? Bonitinho o I. Aí você fica ali e depois não importa mais. Você faz pum, pum, né? Tum, 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 acabou. Não é assim que acontece no dia a dia? Então, quer dizer, são exercícios que têm alguma lógica para poder aprender. Tem. Então a gente tem que fazer com que eles
amem aprender, porque já existe um certo amor em aprender que a gente tem que saber estimular. O homem, ele quer aprender, ele quer a verdade. A gente não pode sabotar isso nele. Então a gente não pode sabotar em nós mesmos. A gente fala assim, quantos livros eu leio no ano? Em toda a formação, eu não estou nem citando obras ainda, hein? Mas geralmente quem me conhece já sabe. Aula de um dia para professores é 100 obras de indicação. Tá? Todos os grupos nossos, eu não sei se foi aqui assim, Juliana, mas cada semana um livro lido, um livro apresentado. Né? Essa coisa grossinha aqui, a gente fala assim, tá bom, esse é o 5º livro, tá? Da 5ª semana, tem 4 livros em cada uma das semanas. Né? Porque você tem que guardar certos elementos para que você tenha um raciocínio pedagógico. Então, é ler bastante mesmo. Né? Ler muito. Mas é que eu tenho pouco tempo. Professor é professor. Ele tem que arrumar o tempo, entendeu? O terceiro item, então, é meio estranha a palavra. Ele chama de sorte. Então, a gente precisa explicar isso daqui. Ele quer dizer, de certas situações, certos eventos, né? Que podem ocorrer como um obstáculo, por exemplo, no caso de uma pessoa doente, de uma pessoa enferma, então. Assim. Então, esta pessoa, o obstáculo ao aprendizado, pela sorte de vida dela, que ela se encontra doente desde a infância, e não lhe proporcionaram os conhecimentos por conta da sua doença. Por certas situações de vida, esta pessoa, por questões financeiras, então pela pobreza, não lhe foram dadas certas possibilidades. Então não é que a pobreza em si ou a doença em si, elas são impedimentos, mas é que por estes estados, por essas situações, são situações, eventos de uma vida que não lhe chegaram certas possibilidades. Então eles podem ser, em certa medida, obstáculos ao aprendizado, porque não lhe deram. Então você vai ver, às vezes, projetos que estão em lugares mais periféricos. Eu trabalhei na Secretaria de Estado de Educação, num projeto que ia para a periferia, só que o projeto era dar apenas no final de semana atividade para brincar para as crianças. Mas no fundo, o que eu ouvia nas reuniões fechadas da Secretaria, porque eu era o supervisor, então o que eu ouvia? Que a escola aberta no final de semana era só um impedimento, porque eram lugares periféricos de grandes problemas e eles iam para as regiões mais importantes por conta de pequenos furtos ou até furtos mais sérios. Então, para evitar isso, eles abriram as escolas com atividade no final de semana. Eu falei, olha, então na verdade não é por alguma necessidade deles. Eles queriam evitar um problema lá para os outros. Vocês entenderam que eles instrumentalizaram uma coisa aqui? Ou seja, o raciocínio era diminuir o furto, mas diminuir o furto é só para não incomodar essas pessoas. Mas eles não estavam pensando realmente o que fazer com aquelas crianças. Os conteúdos nem importavam tanto assim. Aí depois eu saí, porque depois que eu fui entender depois dessa aula, eu falei assim, então quer dizer que eu para isso que eu sou supervisor? Eu falei, estou fora disso aqui, né? Aí eu acabei sendo demitido porque eu estava muito inconformado, graças a Deus. Aí eu falei, nunca mais eu volto para o Estado, bendito seja Deus, não voltarei jamais na minha vida. Para mim não é culpa dos professores, é que a administração da coisa é impossível. Né? Mas enfim, deixando isso de lado. Isso é um comentário próprio meu. Aí ele coloca também a raridade de mestres, século XII, como uma sorte de situação. Mas é porque eram poucos mestres? Não, não eram poucos mestres, eram muitos mestres. Mas muita gente ensinando, mas nem todos eram mestres. Vamos dar um exemplo de São João Batista de La Salle. Quando ele vai abrir a primeira escola, em 1688, em Reims, né? Ele abriu em Reims, né, um pouquinho antes, e ele é chamado a Paris para abrir uma escola na paróquia onde ele chegou a residir quando ele estava estudando para a teologia para ser padre. Ele estava estudando na paróquia da ordem dos Sulpicianos. Então era uma escola ligada à paróquia, né? E muito bem, ele foi lá. O que tinha de educação em Paris em 1688 para 500 mil habitantes? Se você tinha uma escola oficial ligada à universidade, uma escola em que você tinha que atestar pobreza para você poder estudar, e os ricos, eles estudavam como se fossem aulas particulares, os professores que eram contratados, a agremiação de professores.
de época. Era assim que funcionava. La Salle, na França, daquela época, é o primeiro a fazer uma escola que você não tinha que comprovar a pobreza, não havia cobrança nenhuma, qualquer um podia estudar, não havia impedimento nenhum de estudar. Para você ver, quando a gente vai para a faculdade, eles falam o que para a gente? Não, uma escola católica, né? Não era para todos, é mentira, era para todo mundo ali. Né? A escola católica é muito cara, as de hoje, antes era gratuitas. Então, às vezes, é muita mentira por trás. Mas o mais importante da história era o quê? É que quem denunciou La Salle no parlamento eram os professores da agremiação. Por quê? Porque os ricos começaram a colocar os filhos junto com os pobres, porque os mestres que La Salle formavam eram enormes, eram grandes, pessoas incríveis. Inclusive porque os mestres da agremiação, que não eram tão mestres assim, batiam nas crianças. E La Salle proibia de bater em criança. Não pode bater. Olha, mas mostra o padre com a palmatória, né? Não foi ensino da igreja. Isso aí talvez alguém lá, ou é mentira falando do padre, tá? Teve lá dois na ordem junto com La Salle, que acabaram desistindo, porque o grau de compreensão que ele tinha era muito grande, e esses não conseguiram seguir a coisa com as crianças. Ele fez 6 tipos de obras diferentes educacionais, São João Batista La Salle. Ele fez coisas assim impressionantes, coisas bonitas mesmo, muito impressionantes, não só para a época, por isso que ele expandiu para a França inteira. E querendo só dar aula para crianças pobres. Mas aí os ricos começaram a pedir para estar lá, porque era a melhor aula. Então não eram tão mestres assim aqueles que estavam dando para os ricos. Eles que foram denunciar, não deu em nada a denúncia, foi para o parlamento, ele teve que responder e tal. Falou, mas eu não cobro de ninguém, qual é o problema? Há algum impedimento em dar gratuitamente educação? Então, para ver que no caso aqui, quando ele fala raridade de mestres, se na época havia muita gente na educação, mas não tinha todo tipo de gente qualificada, e hoje então? Onde nem mais o saber se domina profundamente, e os outros domínios necessários. Então, isso nós não podemos incorrer, e porque a criança precisa. Então, a nossa negligência, a nossa imprudência, poderá ser um impedimento para a criança aprender. E também continuaremos mantendo um ciclo vicioso na vida daquela criança. Né? O mesmo Hugo de São Vítor diz assim, que devemos levar as crianças, devemos não só na nossa vida, mas aos outros, quando nós vamos aprender através de alguma obra, de algum livro, não nos fixarmos apenas na beleza do fraseado. Claro que uma criança nem está prestando atenção nisso, mas nós, sem percebermos, fazemos isso. Se a pessoa escreve bem, então a gente gosta do tipo de leitura. Isso aqui eu não gostei, porque ele escreve de jeito estranho e tal. Então, às vezes a gente está preso no texto, na forma bonita que uma pessoa escreve. Santa Teresa não tinha assim uma escrita assim impressionante e tal, mas o grau de verdade que ela expõe nas suas obras são únicos, são obras impressionantes, mas ela não escrevia bem. Não é uma crítica minha, tá? Isso é uma análise já consolidada sobre Santa Teresa. O estilo dela era difícil para você compreender, tá? Aí é só pegar lá o Livro da Vida, o Caminho de Perfeição, o modo de escrever e tal. A mim me agrada, mas eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, porque realmente é o jeito dela. Aí o que ele coloca pra gente, né? O que a gente deve fazer com uma criança? Ajudá-la, então, não é que ela se prenda na arte das palavras, mas na beleza da verdade, porque essa é a maior força que nós temos. Você tem que acostumar as pessoas, para isso que existem os mestres, para conduzir os outros à busca da verdade, porque ninguém quer ser enganado, ninguém quer ser. Bom, sei que você não é casado, né? Mas a senhora é casada, não é casada? Então, a senhora é casada. Você não é casado, muito bem. Eu vou falar, é meio chocante falar isso. Mas imagina chegando um dia, querido, meu esposo, nós somos casados há 30 anos, que alegria. Aí de repente descobre que seu marido tinha uma outra mulher com filhos. É um susto na hora, né? Como é que é? Imagina mulheres que passaram por uma situação uau, peraí, meu esposo e tal, sem querer, né?
Eu tenho um amigo pessoal que foi o inverso, muito raro, sem querer, a esposa deixou o celular aberto e ele nunca mexeu no celular, namorou pouco tempo, casou-se, tá, um certo tempo, deixou, e ali ele olhou e tomou um susto enorme, entrou em depressão, né, tal, porque, enfim, a esposa era garota de programa, sempre foi antes do casamento. Ele entrou em profunda depressão, perdeu 10 quilos, tal. Como isso? Por que não disse isso antes? Você imagina se relacionar, casar-se, manter-se assim. Então ninguém quer ser enganado. Enganar é uma coisa má nesse sentido, né? Não só nesse caso específico, mas quando você descobre que você está sendo enganado, é terrível. E a grande força que o homem foi feito, como diz São Tomás, é para a verdade. Né? A alegria de você encontrar a verdade. Né? Alguns encontram coisas menores, né? Como por exemplo até mesmo os gênios vão fazer as grandes descobertas, que já é algo impressionante, né? Isso para coisas funcionais, mas existem outras abstratas, muito mais altas, exigentes e que a gente tem que ajudar a criança a buscar, até, claro, a sua juventude e vida adulta, né? Agora, se por um lado existem esses obstáculos, né, o estudo também pode ser uma aflição e a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. É um outro ponto que a gente tem que observar nas crianças ou até mesmo na gente. Por exemplo, hoje eu não trouxe livro nenhum. Geralmente quando eu chego, eu não uso o iPad, né? Muito raro. Só que para não ficar mais carregando muito livro pessoal, que eu uso bastante, eu trouxe ele aqui. Mas geralmente eu entro com um monte de livro que eu vou manuseando, porque eu fui estimulado a ler vendo meus professores com muitos livros. Eu via os livros, queria ver livros. Estava lá em casa, livros expostos, conversando sobre obras, né, tal. Então sempre fiz isso. E aí o mesmo Hugo de São Vítor, então, ele diz assim, né, como quando fala sobre a questão da aflição. Coloca alguns pontos para a gente poder pensar, né? Quando é que esse estudo ele gera uma aflição? De duas maneiras, né? Por qualidade e por quantidade. O que ele quer dizer que o estudo se torna uma aflição pela qualidade? Quando o material é muito obscuro, ele vai usar esse termo, ou seja, quando ele é difícil. Então você tem que notar se aquilo está apresentando, se aquela criança, ela acabou de entrar na escola, ela não teve toda a base anterior, então para ele, ele está perdido. Como é que a gente vai fazer? De repente ele entrou no 6º ano, ele não teve toda a base do Fundamental 1 que vocês vão dar. Necessariamente a escola vai ter que fazer alguma coisa, algum trabalho em paralelo de adequação, e não é uma mera adequação, em ajudá-lo, porque ele não teve aquilo. Caso contrário, ele vai ficar desestimulado, porque ele vai ouvir um monte de coisas que ele não tem noção de nada que está sendo dito. Ou às vezes o material para aquele filho que você está dando, esperando, porque você viu na internet que as mães homeschoolers estão lá apresentando tal coisa. Porra, conheci muitas assim, vendo seu filho lendo gibi e o fulano lá de 11 anos de idade está fazendo coisas parece que astronômicas na internet. Filho, você vai ter que ler isso, mas o filho não está correspondendo. Por quê? Porque não tem a base para isso, tá, né? E então a gente tem que tomar certos cuidados de notar, né, se o estudo para ele é uma aflição, né? Por exemplo, olha o tamanho do livro, né? Esse é um livro que traduzimos e publicamos, né? Sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, sobre o declínio da educação nos Estados Unidos, né? É prova só esse documento. Muita gente comprou o livro. Aí sempre que eu encontro alguém que comprou, você leu? Sabe, professor, não, calma, relaxa, não precisa ficar nem inventando história, eu já sei, estava muito ocupado, seus filhos, os horários, correria, fica tranquila, tranquilo, já sei todas as suas respostas possíveis e inimagináveis. A questão é a seguinte, eu preciso fazer para estimular a poder ler, né? Se não você olha, o tamanho do livro é uma aflição, você olha, o tamanho já é uma aflição, você chega para um garoto assim e fala, vamos estudar, né? A reação já é essa, de que é aflição.
né? Um católico, né? Assim, vamos estudar a fé e tal, né? Precisa de tudo isso aí para se tornar santo. Acho que Jesus é misericordioso, né? Ufa, né? Que bom, né? Não precisa ler tudo isso para a fé, né? E tal, né? Então, uma boa desculpa nunca estudar, né? Então, a aflição é isso, por qualidade e por quantidade, como ele fala, quando houver demais para estudar. Então você chega, vamos lá, e põe lá 10 livros. Você tem que saber incentivar, né? São 10 brigadeiros. Uma criança não pensa em comer um só brigadeiro. Ela quer 10 brigadeiros, quer mais brigadeiros. Então, para uma pessoa que quer aprender, conforme você está manuseando e mexendo, não, porque nessa obra o autor fala isso, e naquela outra, então é claro que a pessoa fala, nossa, eu quero os 10. Porque tem o estímulo próprio da pessoa que sabe fazer isso. Nós já somos adultos, então a gente não precisa desse estímulo. Para nós, o estudar deve ser, como diz aqui o Hugo de São Vítor, uma exortação, ou seja, como uma refeição. Por isso que eu falei do brigadeiro, né? Ele não usou brigadeiro, claro, né? Porque eu lembro com certo trauma na minha infância, estou brincando, né? É que eu ia comer o brigadeiro, tinha lá uns 300, minha mãe não deixava eu pegar um. Eu sei que as mães de hoje em dia deixam, a minha não deixava. Não, mas é um só, a gente até faz assim, dá uma espalhadinha mais, né? Porque você nunca come um só, você come vários, né? Então, você espalha um pouquinho mais, a mãe ajuda, né, para espalhar, né? Mas não, né? Não pode, vai ter que esperar. Então tá bom. No caso do estudo, tem que ser uma refeição também, né? A gente tem que saber saborear a leitura. E saborear a leitura não é só ler. Ler é um ato. Se você não sabe depois colocar para fora, gerar o verbo do que você leu, pouco a valia tem. Então é importante ler, reter e, como diz Aristóteles, é na medida em que ensinamos que aprendemos, porque a gente tem cobaias para poder falar, né? E quando a gente fala, a gente vai, inclusive, puxando no arquivo da memória, aqui, as coisas. Então é importante você fazer isso. As crianças vinham à frente e falam assim: então, muito bem, Fulana, você lembra o que da história? Aí ela fala, aí o fulaninho está tudo levantando a mão, aí você não faz essa tentação de, então fala, por quê? Ela vai ficar com raiva dela. Porque ela lembrou um ponto, mas ela lembrou 10 aqui quando ela estava falando. Mas ela lembrou um ponto que ela não lembrava. Por isso que quando falava, era uma só que falava. Depois vai chegar a sua vez. Entendeu? Você nunca complementava com os demais quando era um texto, para não gerar birra e problemas entre as próprias crianças, e discussão e ciumeira também. Depois, hoje é só ela. Deixa eu. No seu tempo, hoje é ela. Hoje é você. Mas eu não estou preparado, eu sabia mais outro texto. Ótimo, hoje é você. Né? Tranquilo, e fazer isso. Você vai falar o que você sabe, não tem problema. Quem complementa? A professora. Não são os colegas que complementam, são eles. Porque o professor, inclusive, vai fazer análise semântica. É ele que vai explicar o texto para a criança, não é o colega. Isso é a professora. Senão é briga entre eles. Não gosto deles. E aí o estudar já não tem mais seu valor. Agora, quando está falando, claro, muito bem, ótimo isso aqui. Agora eu vou colocar algumas coisas a mais. Aqui também tem um modo, né? Porque a gente quer estimular que o estudo não seja uma aflição, porque ela tem que apresentar naquele dia. Não. O estudo tem que ser uma refeição. A gente tem que fazer com que queira estudar, queira além do que é o que está ali aparente, as verdades por trás daquilo que está sendo ensinado, mesmo que sejam apenas coisas até de certos fatos históricos, que eles tenham isso. Então, a gente está matando o aprendizado, às vezes no modo como a gente apresenta, de forma enfadonha. No enfadonho não é apresentar muito, né? É quando a gente não segue um modo para poder aprender. Pode se tornar enfadonho, qualquer coisa. Tem? Então, são certos cuidados que nós precisamos ter quando a gente ensina, né? Muito bem. Vamos só, vou pular isso daqui. Até aqui, creio que esteja tudo bem, né? Alguma dúvida, algum comentário queiram fazer? Nada? Nada? Muito bem. Então,
Só para encerrar isso daqui, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos uma frase assim, que para nós pode ser um pouco assim, pode nos causar certa perplexidade, certa dor, mas tem muita verdade. Há muitas pessoas, como diz, abre aspas, estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, fecha aspas. Estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, estudar não é simplesmente acumular informação, como as pessoas têm ideia. E nem o filho simplesmente ficar reproduzindo leituras. Não, nós não podemos cair nesse erro. Senão a gente está muito distante de uma verdadeira educação. Ou você preencher detalhes, porque ele tem uma capacidade de reter e lembrar, porque no dia 23 de dezembro, às 19h43, o fulano na cena, assim, ótimo, muito bem. Tá, ele tem uma memória fotográfica, tá, ótimo isso aí, isso não é descartável. Né? Quando você guarda uma obra poética, você também tem isso, você guarda o texto, você reproduz o texto, mas o mais importante é levar a isso que está falando, né? Chegar ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Nós não podemos, como professores, perder isso de vista, que isso é o mais importante em tudo o que fazemos. O professor é um discípulo da verdade. Ele está inclinado a ensinar a verdade aos demais. A alegria dele é a verdade. A educação católica era conhecida por isso. Ela não vai instrumentalizar o homem e ela não faz um recorte do homem. Então ela não vai pegar o material sem checar se aquele material tem algum tipo de viés ideológico, ou seja, se não é uma meia-verdade. Se a coisa é o texto ali, a pessoa que está contando, ele tem uma visão política. Por exemplo, na Espanha foi aprovada há muito tempo atrás a educação para a cidadania. As pessoas gostam dessa palavra, cidadania. Olha, cidadania é uma parte do homem, não é um homem inteiro. E é tratado como se fosse um homem inteiro. O cidadão é o ser político. E eles estão fazendo uma politização da educação. Então eu te ensino uma geografia política, uma história política. Então eu vou te contar um fato? Não, eu não te conto o fato. O fato é o menos importante. O que importa é a maneira como eu vou te explicar o fato. Aí eu preciso saber o que é que você aprendeu, qual é a tua fonte, para ver se aquilo é assim. Quantas coisas eu já não ouvi falar sobre as mulheres na antiguidade, na Idade Média? Aí, por um acaso, sem querer, você acaba lendo coisas onde estão citando mulheres, e não são poucas, e muitas, né? Aí você fala assim, mas para lá, falaram tanto do estado das mulheres aqui? Que estranho, porque, por exemplo, eu sou convertido, eu, Felipe Neri, sou convertido à fé católica. Nunca vi uma crítica feita ao budismo, e eu era budista tibetano, de cabeça raspada, de roupa colorida, né? Eu me converti quando eu tinha 21 anos de idade, eu tenho 45. Nunca vi uma crítica. E as mulheres deviam estar surtando na rua, se você quer praticar o budismo. Por quê? Porque no budismo, em algumas facções, a mulher tem que morrer, reencarnar homem, porque ela não pode iluminar porque ela é mulher. Olha, mulher é inferior ao homem, então, dentro de certa filosofia ali. No catolicismo não, porque historicamente as mulheres apanhavam com um monte de coisa. Quando se tornavam católicas, Nosso Senhor ensinava a amar assim a mulher como Cristo amava a igreja. Tem gente que fica fazendo história falando assim, é por isso que as mulheres se tornaram católicas, para não apanhar, para não ter isso. Que mentira, isso era pela verdade do cristianismo e tal, né? Mas realmente isso não ocorria. Os casais católicos, você vai ver como eram as situações. Então você vê como de repente a análise pode estar enviesada. Será que não é por isso que Dom Bosco, acho que eu contei isso da outra vez, ele teve que chamar o Miguel Rua, né, e falar para o Miguel, preciso que você passe a limpo esse material aqui, porque aqui eu estou colocando a história da Itália. Dom Bosco, São João Bosco, escreveu um livro sobre a história da Itália. Por quê? Porque ele viu que estavam adulterando o fato histórico. Já estavam descartando todo o fato histórico. E não está sendo apresentado mais ao pessoal. Ele estava preocupado com isso, falou, não, estou escrevendo aqui e eu peço que você passe a limpo, porque esse São João Bosco não tinha uma letra muito bonita. Então o garoto de 16 anos foi passar a limpo para ele.
se tornou um livro de São João Bosco. E isso existe todo um histórico de adulteração do passado. As pessoas recebem muitas coisas sobre o passado muito ruim hoje. Por quê? Foi todo o material produzido para chegar ao povo com muita mentira. Muita mentira. Por isso que a gente tem que ser filhos da verdade. Não podemos mentir sobre aquilo que estava ali. As crianças podem ter muito prejuízo com isso, porque a gente está repassando adiante. Teria muitos exemplos sobre isso, mas basta falar isso agora, até aqui, tá bom? Então, sim, quem falou? Ah, sim. Quando o senhor fala assim, chegou a verdade, essa verdade seria a verdade de cada coisa ou seria a verdade disso? Cada uma delas no seu ponto, porque às vezes tem certas outras muito abstratas e muito altas. Elas todas estão corroborando a conhecer essa verdade maior, que é a verdade encarnada, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, existe uma verdade daquilo que precisa ser aprendido, que você precisa saber mesmo, daqueles saberes próprios. A gente, ao fazer isso, a gente está corroborando com isso, porque o fio condutor da educação católica é a verdade. Isso está naquela encíclica de Divini Dios Magistri, a encíclica sobre educação, que um Papa escreveu, a grande encíclica da educação, quando ele fala que o programa dos professores, o material dos mestres, a formação deles, toda a organização da escola, tudo isso tem um fio condutor. Qual é? O espírito cristão. Qual é o espírito cristão? O espírito da verdade. O espírito da verdade. Entende? Então a gente não tem problema de ler um pensador que é contrário à fé católica. Não. Aristóteles não conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não falou assim, não, descarte o que Aristóteles fala. É um filósofo pagão. Não foi isso que aconteceu. Foi lá, examinou que este homem, olha aqui, encontramos a verdade aqui. Aristóteles vai ensinar que para chegar à perfeição intelectual são necessárias virtudes. E ele vai escrever um livro sobre virtudes. E as virtudes que ele está explicando são as virtudes que inclusive a igreja ensina. Claro que aí Nosso Senhor, Deus se encarna, então aquela coisa é sublimada, elevada, porque tem muitos outros elementos. Mas existe uma base que ali tinha de muita verdade daquilo ali, entendeu? Então, aquilo não pode ser jogado fora. Há uma verdade. Samuel não nasceu depois de Nosso Senhor, mas aquele profeta começou uma escola de profetas, assim conhecida, né? Havia verdade, né? Então a gente vai ver também o que é que foi lá dos gregos, né? O que é que veio, né? E que foi se consolidando, né? Então não é descartado pela verdade. O que nós temos em educação hoje é como que você tem que abolir tudo isso da antiguidade e você perde o elemento principal, que é a verdade das coisas. Eu não quero ser enganado, né? Quantas coisas a gente não é enganado e depois a gente fala assim, nossa, eu fui enganado na escola, na faculdade, eu fui enganado. Por que eu fui enganado? Primeiro que não me ensinaram a estudar. Eu que gostava de estudar, eu gostava de ler. Então tem teóricos que são ensinados na faculdade que eu não conhecia o pensamento deles na faculdade. Depois que eu estudei a vida deles, eu falei, pera lá, não é bem diferente a coisa aqui. Meu Deus do céu, eu estou seguindo as ideias de um homem que eu nem sabia. Mas eu estou praticando uma coisa que é contrária à natureza humana. E eu não percebia isso, tem? Eu fui ler Pierre Bourdieu e Louis Althusser em suas principais obras, A Reprodução e Aparelhos Ideológicos do Estado, e eu não tinha lido na faculdade. Pierre Bourdieu é enaltecido. Aí você vê o que ele quis escrever ali. É um dos teóricos de tomada da educação. Puxa vida. Eu não vou, às vezes o professor não percebe que ele está fazendo aquilo na sala de aula, a não ser que ele leia e conheça, entende? Estude, né? O papel que eu vou fazer depois por minha conta e continua até hoje, né? Muito bem. Quando nós não somos negligentes, nem imprudentes, e queremos corroborar com o que é necessário fazer, nós estamos sendo justos. E olha que interessante, Santo Agostinho, comentando um salmo, ele fez um comentário bem importante para nós. Deixa eu só abrir aqui, porque eu fui tocar e ele pulou.
aqui. Ele diz assim: o que deve fazer o homem? A pergunta, né? Converter-se a Deus, para que Deus o forme. Porque o homem, por si próprio, não pode senão deformar-se. É meio chocante falar isso, não é? Mas é que a gente não percebe as coisas da nossa própria realidade. Né? A gente não percebe, né? Que dar a forma é uma coisa divina. Formar coisas. Nossa, que coisa profunda é ser um professor. Porque, de certo modo, nós somos chamados a ajudar, a cooperar com uma ação divina, com a graça na formação de outros homens. Então, para Dom Bosco, era impossível pensar em fazer um vaso semelhante a esse, fazer um outro aqui, sem ter muito claro na mente o que é que eu vou fazer. Vou fazer um vaso como esse? Então, tem que ter muito claro para poder observar e fazer. Tanto é que Dom Bosco escreve assim: o mestre esteja alerta, atento a corrigir atos, expressões, palavras que estejam em desacordo com a educação cristã. Então, esse mestre, ele tem o quê? Ele tem um modelo à frente que ele tem que estar olhando. É isso que está na frase. Ele esteja atento, alerta, em corrigir tudo aquilo que ele possa cometer que esteja em desacordo com essa educação. Então ele tem clareza do que deve ser a educação para poder olhar e ver. Não está muito parecido, né? O meu desenho não está muito parecido. Então eu não estou fazendo tão bem. Então ele tem que olhar aquilo, ele precisa desse modelo. Um modelo humano. Quando nós estamos falando de educação, estamos falando de tipo de homem. É disso que nós estamos falando. Tipo de homem quando nós estamos fazendo. Então Deus é quem dá a forma perfeita e o mestre na medida em que ele corrobora em auxiliar nesta formação. Mas sem ele, sem Deus, é o próprio Jesus quem fala isso: sem mim nada podeis fazer. Se tentamos sozinho, e esse sozinho tem toda uma explicação que não convém agora a gente entrar em detalhes, né? Não precisa disso agora. Mas a gente tenta fazer sozinho, não vai sair bem feito. Porque nós não estamos falando de fazer realmente um vaso, nós estamos falando de um ser humano. E para um ser humano, a exigência é muito maior para poder fazer bem feito. Então, por isso Deus diz assim, e está ali em um dos salmos: primeiro deves formar o juízo e depois a justiça. Por que o juízo? Para que primeiramente ele aprenda a perceber, analisar, julgar o que é bom e o que é mal. E para que a justiça? Isso é comentário de Santo Agostinho. Para que te apartes do mal e pratiques o bem. Então são duas coisas: a justiça, o juízo e a justiça. Os filósofos da antiguidade também falaram sobre isso. A criança precisa primeiro que uma pessoa lhe ensine o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio, o que é bom, o que é mal. É a base inicial de uma criança. Depois o praticar, o operar o quê? Eu sei o que é certo. No dia a dia, das minhas análises, convém eu fazer tal coisa aqui? E aí eu tenho que operar segundo a reta razão. Não é a conveniência. É que eu sei o que a coisa é e eu tenho que agir de acordo com isso, com a verdade própria da coisa. Eu não posso prejudicar pessoas. Eu não posso, por exemplo, dar uma aula esperando o aplauso. Mas que professor que espera o aplauso? Todo professor que espera o reconhecimento do aluno está esperando um aplauso. Todo professor que encontra alunos difíceis, ele larga de mão, então ele estava esperando um aplauso. Não necessariamente o aplauso, senão
Ele está esperando reciprocidade. Professores não esperam reciprocidade. Professores ensinam. A alegria dele está no quê? Em ajudar a ele, ao outro, a chegar à mesma alegria. Essa é a alegria dele, fazer isso. Não é em dar para ele, para si mesmo, não é me dar. Não, quero que você me dê o reconhecimento. Estou esperando o presente, olha, dia 15 de outubro, hein? Não é dia de Santa Teresa, é dia dos professores. Né? Então estou esperando o presente. Estou esperando alguma coisa. Os professores não esperam. Não, estou adoecendo, estou agora, professor, estou passando por um psicólogo. Por quê? Não, porque o fulano só estava esperando a mãe? Não, as mães nunca vão te dar o que você pode dar. Sem falta com as mães aqui, tá bom? Mas vocês são professores, né? Aí você está lá, super trabalho, se esfolou, noite, madrugada, pensou naquela menina, rezou, espero que reze, né? Rezou por aquela menina vários dias, para poder ajudar e tal. E a mãe chegou, não gostou do que você fez. Aí você olha, não gostei dela também, mas você não fala, né? Que bom. Que bom, Deus abençoe. Mentira, você não está abençoando ninguém não, está amaldiçoando por dentro, né, e tal. Então, é injusto. Por que é injusto? Porque você não pode esperar nada de ninguém. É um princípio. As pessoas não, elas são injustas porque elas estão esperando coisas dos outros. Isso está ligado à virtude da justiça. Esperar alguma coisa te levará, em certa medida, à decepção, porque nunca vão te dar o que você merece. Se fosse dar, qual seria um salário de um professor? Eu já estudo mais de 25 anos, dedico 4, 5 horas por dia de estudo sério de noite. Depois que meus filhos vão dormir, eu fico que nem um escravo dos estudos, lá, que nem algemado. Se você não entendeu, o meu trabalho é tentar ajudar você a entender. Mas se você não gostou, aí não é problema meu. Não é problema meu. Né? Por que não? Porque o gosto pode ser que você está muito habituado a só fazer coisas que gostam. Aí não, entendeu? Não é isso. Então a gente não pode esperar. Então se a gente tem claro este raciocínio, não ser negligente significa que você estuda pela alegria da refeição do estudo. Para você gerar isso na criança, ela vai buscar na verdade, não nas pessoas. Não é o professor que fala muito bem, é o argumento em que ele apresenta. É isso que vale. Ele aprendeu o caminho para poder chegar lá. É isso que vale. Então, o melhor professor não é o professor agradável, não é o professor amigão, não é o condescendente simplesmente, é o professor que te ajuda a chegar à verdade. Esse é o melhor professor. Essas são as melhores pessoas. E às vezes, inclusive, elas nos corrigem. Não, está errado. Né? Com jeito, mas corrigem, como o Dom Bosco fazia. Um bom educador acaba corrigindo. E isso é justiça fazer isso. É justo. Justiça é a virtude que faz com que, se a gente fosse dar uma definição livre aqui, tá? É dar a cada um o que lhe é devido. Por isso a gente tem que rezar. É devido ao meu relacionamento com Deus buscá-lo. Por isso rezo. Por que faço penitência? Porque é devido. Porque eu percebo que em mim há uma segunda lei, como diz São Paulo. Há uma lei que me faz querer as coisas e não simplesmente administrá-las, porque há uma necessidade acidental delas. Não, eu coloco todo o meu amor nessas coisas, então eu desprezo a Deus. Então a penitência é o quê? É aquele instrumento de Santo Agostinho que nos ajuda a que a gente não tome a forma, não se afeiçoe às coisas do mundo. É por isso que um católico faz penitência. A penitência é só simplesmente a gente não se afeiçoar ao mundo, a gente se lembrar da eternidade, do que nós somos feitos. É por isso que a gente tem que fazer penitência. Isso é uma lógica por trás da penitência. Então é uma questão de justiça clara com Deus e com o próximo. É por isso que eu tenho que fazer uma série de coisas que nós vamos ver aqui agora, e dolorosas às vezes, e estranhas às vezes. Eu vou falar algumas bem estranhas, tá bom? Não fiquem chocados, tá? Se de repente você perder algumas professoras, Juliana, né? Eu não tenho culpa, é ensino oficial de grandes homens,
faz parte. Às vezes acontece assim, é muito para mim, para os meus ouvidos. Eu acho que eu já ouvi isso no Evangelho, falando para Jesus também, quando ele anunciou a Eucaristia. Não vou anunciar a Eucaristia, mas tem certas coisas que a gente fala e pareceu um pouquinho demais, né? Quando fala da perfeição e justiça, Ok. a oração é dever. É dever nosso para com Deus. É que é meio chato, nós estamos numa época que esse negócio de obedecer alguém é muito estranho. Por que Deus precisa que eu reze? Quem precisa sou eu, entendeu? Por que a criança tem que obedecer o pai e a mãe? Porque é bem para ela. Por que é bem? Porque toda pessoa que perde a referência de alguém que lhe ama, lhe zela e fala, não, ó, cuidado, não enfia o dedo na tomada, vai dar choque, vai doer, né? Se você entrar naquela curva 100 por hora, uma curva sinuosa, você pode capotar, né? Se você fizer tal coisa, é um ato de egoísmo, né? Se você agora não aguarda o casamento para você entender o que é o amor humano, se você leva o relacionamento humano só sensorial, de repente sua mulher pode ficar o resto da vida lá deitada, como é que vai ficar fazendo? Né? Então, tudo isso aqui existe uma lógica por trás e leva um tempo a entender isso. E é duro por quê? Porque a obediência, que é um ato da vontade, é um ato grande da vontade. Obedecer, a criança não obedece, tá, gente? A criança não obedece, a criança executa comandos. Tá? Como não obedece, pessoal? Não, a gente aplica essa palavra em menor proporção. Obediência é uma virtude. Criança menor de idade da razão não pratica virtudes. Para praticar virtudes tem que ter uma série de elementos. Não é um ato voluntário no sentido eu quero porque a minha mãe quer porque é o meu bem. Entende? Não é. Obediência é a mãe de todas as mortificações, é mortificar a vontade. Você abrir mão da tua vontade. Imagina que coisa grande que é isso. Vou contar um exemplo da vida de uma mulher para vocês verem qual a vontade que você teria na cena dela. Ela se chama Santa Margarida Maria Alacoque. Quem foi essa mulher? Ela é quem Nosso Senhor apresentou o seu Sagrado Coração. Então, se a gente fala Sagrado Coração de Jesus, foi ela quem viu. Né? Pois bem, essa mulher, ela sofreu desde a infância até a morte. Quando eu falo sofreu, sofreu mesmo, tá? Ficou na casa de parentes, depois que o pai morreu, era maltratada, deixava passar fome, sede. Olha, a vida dela é um negócio. Quando eu contava para o meu filho de 10 anos, eu falava assim: por que ela não falava alguma coisa? O senso de justiça, às vezes, de um garoto, ela não reclamava, né? Filho, porque existem alguns outros elementos que você vai entender depois, né? Então ele ficava louco da vida com a injustiça que era praticada contra ela. Um belo dia, ela está muito doente, freira dentro do convento, né? E a enfermeira estava levando ela para a capela porque era o dia do Sagrado Coração. Só que ela estava queimando em febre e muito doente. Então está levando a enfermeira freira, lembrou, falou, eu vou ter que voltar lá que esqueci um negócio. Aguarda aqui. Ela aguardou. Passou a madre e viu ela de pé. A madre chegou e falou assim, então já está bem assim? Então tá, então você pode fazer isso, aquilo, vai buscar tal coisa na tua cela. Ela poderia ter falado assim, madre, na verdade é que a irmã enfermeira foi buscar o negócio, eu estou esperando ela, eu não estou me sentindo bem ainda, não estou completamente recuperada. Não teria nada demais fazer isso, nada demais. Mas ela ficou calada e obedeceu, sim, e foi fazer. Eu teria dado um pega na madre, mas ela é Santa Margarida Maria e eu sou só Felipe Nero, entendeu? Tem uma diferença enorme entre nós dois, entendeu? A gente corrigiria, a senhora tem que aprender a pensar bem dos outros, viu? Só não sabe se eu estou doente, a senhora nem perguntou. Ela não pensou nada disso. Hoje é Santa Margarida Maria. Hoje você olha a história daquela mulher e fala, olha só, o que as irmãs viram nela? Que impressionante, apesar dela parecer tão avoada, tão distraída, e faz tudo errado, ela só fazia coisa errada. Claro que ela fazia coisa errada. Você imagina o seguinte, eu estou te vendo, né? Só que Jesus aparecia para ela. Então assim, a gente fala assim, é meio estranho, porque eu nunca vi, então é meio estranho imaginar Jesus aparecendo, porque eu nunca vi, né? Mas para uma pessoa ela apareceu. Então você imagina ele aparecer.
Deus aparecendo, uau, você esquece tudo o resto. Minha Nossa Senhora, entende? Então ela acabava deixando coisas cair, quebrava, essa menina é demente. Ela era super avoada para as freiras, que não entendiam, e ela não saia contando. Ela não ficava calada, não contava, ela era super discreta, super silenciosa. Aceitava, porque Nosso Senhor pediu que ela aprendesse a sofrer, que se unisse a ele de sofrimento. Então toma, né? Foi bem caprichado no caso dela, né? Mas ela obedecia a madre, obedecia ordens assim que desnecessárias. Para ela era um bem? Claro que era um bem, mesmo não parecendo precisar. Foi um bem para ela. A obediência é um bem para nós. Para as crianças é um bem seguir o regulamento da escola. É um bem ela respeitar a professora. É um bem para ela. Se ela não respeita pai e mãe e nem professora, amanhã vai socar a pessoa na rua. Amanhã faz um monte de coisa. E não é assim. Nós não fazemos o que nós queremos. Num casamento, não quero sair agora. Poxa, não pode fazer? Não, não posso. Imagina, o quanto jovenzinhos não casam e são jovenzinhos ainda, né? São adolescentes estendidos, né? Está com 50 anos de idade e reage como uma criança mimada. Tem um monte, um monte. A maior parte dos homens são tudo mimados hoje em dia. Não é homem, é um negócio chamado homem, entendeu? Um monte, eu conheço assim, seja homem, rapaz. Entende? Você reage assim, não, porque como se ela, não, mas ela não fez a minha vontade. E daí? É assim que é a vida, você tem que aprender. Senão você não vai educar bem essa criança. É assim que funcionam as coisas. Existe uma lógica. Então, é uma questão de justiça para com Deus, para com o próximo e para comigo mesmo. Eu tenho que aprender o que é justiça. E essa virtude, justiça, é a virtude que ordena a nossa vontade, uma potência da nossa alma, a potência da vontade. Esse negócio que a gente sente dentro de nós, que é a vontade, está em desordem pelo pecado original, então a gente quer fazer a nossa vontade. Aprender a fazer a vontade de Deus é devolver à ordem aquela potência, é é que ela ame aquilo que deve ser amado, seja justo. Porque a vontade, ela poderia ser chamada como a potência do amor. Ela ama, só que ela é feita para amar uma verdade. Quem vê a verdade? A inteligência. A inteligência vê uma verdade. Inteligere, vê dentro. Então ela vê o que a coisa é. Mas não basta isso. A vontade tem que amar aquela verdade. Quando a gente não vê verdade, aí o que a vontade ama? Coisas inferiores. Aparências. Isso aqui é pura antropologia. Daqui a pouquinho eu destrinjo isso para vocês, tá? Eu não quero entrar nisso agora, mas vai acabar amando o que não deve ser amado. Ama o pecado, ama o que não deve ser amado, ou seja, faz escolha errada. Minha filha começou a namorar com esse jegue aí. Não soube escolher. Culpa sua. Como assim culpa minha? Você não ensinou ele a aprender a decidir. Existem critérios. Não é que é intelectuais, é que não está sabendo observar certas coisas. A minha esposa tinha uma amiga conhecida, né? Namorou acho que 3 meses para casar. E a Renata, ouvindo ela, não, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo, ele me elogia. Filho. Ninguém vai chegar assim, você é horrorosa, você é isso, nossa, vai casar com essa pessoa? Não. Você, nossa, você é maravilhosa, você é linda. Alguém me elogiou. Nossa, tal. Porque o pai só trabalhava, não viu o pai, não viu elogio. Né? A mãe na correria não viu elogio, alguém elogiou. Logo eu amo essa pessoa. E não tem defeito, não? Ele bebe um pouquinho, mas nada demais. Né? Isso, nada demais. Ele era um alcoólatra que espancou ela durante 2 anos. E depois se separaram. Né? Espancava sistematicamente. Decidiu corretamente a casar? Né? Não sabia observar as coisas. Mas é uma coisinha mínima aquilo ali, não é? Será? Será que você não está vendo direito? Será que você não consegue perceber o vício? O defeito por trás? Será que quando você saiu não viu que a pessoa falava mal de todo mundo? E as pessoas que falam mal de todo mundo, não é que elas vão falar mal de você, essa pessoa que é equivocada, que vê tudo errado, que não tem a verdade na palavra, ela também não vai ficar casada com você para sempre, talvez.
Porque para ele, se as coisas todas são do jeito que ele está vendo, o casamento também não precisa ser tão verdadeiro assim. Aquele só não foi tão sincero na hora de casar, quando o padre falou, promete ser fiel. Se ele fosse sincero, ele falou assim, o que é ser fiel? Depende das circunstâncias. Porque vai depender das circunstâncias. Tem gente que é infiel, então é depender das circunstâncias. Ele era um mentiroso. Ele falou, mas não queria falar, não. Foi só da boca para fora. Ele tinha o conceito da cabeça dele totalmente distorcido do que é fidelidade. Eu lembro, o meu sogro, muito carinhosamente, na véspera do meu casamento, falou: olha, você tem até meia-noite para deixar a minha filha. Mas o senhor não quer? Não, não, não. Eu estou dizendo isso apenas pelo seguinte: estou há 30 anos casado. Não é novela. A tua futura sogra, se você casar amanhã, é uma mulher difícil. Muito difícil. Mas eu estou casado e eu não vou abandoná-la. Né, então, né? Ah, muito bem. Né, então, né? Porque a gente não abandona. E começou a falar um monte de coisa. Eu falei: olha que interessante. Apesar de, digamos, não entrar em tantas coisas, hoje em dia parece tão fácil abandonar as pessoas por certas coisas aparentes, né? Ele entendia que você chega na ilha, à porta do navio, fala para todos os soldados: queimem o navio. Mas para lá, a gente vai lutar. E se a gente estiver perdendo, ele tem como fugir? Não, aqui só existe vitória. Não tem fuga. Não tem a cama da mamãe te esperando. Não, você não volta para casa, você está casado. Parece duro falar assim, não é? Assim os antigos entendiam que era o matrimônio. Não, é isso aqui. Uma pessoa de honra, sabia o que é. Não, mas se a coisa não tem o sentimento, não é o sentimento. Tem nada a ver com o sentimento. Tem nada a ver. Se fosse com sentimento, as pessoas fariam absurdos, inclusive. Se elas não têm sentimento, elas abandonam, fazem todo tipo de coisa contra os outros, né? Me lembro que vi um vídeo na internet em que a mulher devia estar sofrendo muito e ela colocou um celular assim, de lado, tá gravando, e de repente ele chega e desfere um soco na cara dela. Como você pode ser assim comigo? Eu amo você! Pau! Se o amor é sentimento, você não pode criticar aquela pessoa. Mas o amor não é um mero sentimento. Ele estava errado, ele não amava aquela pessoa. Nós não podemos fazer mal às pessoas. Isso não tem nada a ver com amor, entendeu? Não se faz isso. Isso é uma questão de justiça. O que nós estamos vendo aqui sobre o estudo é uma questão de justiça. É nosso dever como professores estudarmos para ensinar uma criança. É nosso dever. Nós vamos prestar contas diante de Deus se nós quisermos ser professores. Ou se somos pais também. Vamos prestar contas daquelas almas que estão nas nossas mãos. Então é nosso dever. Nós não podemos ser negligentes. É uma questão de amor e de justiça. Então, se é de justiça, nós temos que fazer algumas coisas e nós vamos entrar nelas agora. Então, elas vão começar a ficar mais apetitosas agora. Diga, questão do tempo, mas eu tenho que continuar, não vou parar não. É intervalo? Eu encerro eu faço uma parada depois que eu colocar esse comentário só para todo mundo ficar assustado, não é só para aí vai comer com vai me hã? Isso, aí você fica, nossa, pera lá, né? Bom, então veja, se a gente fala de justiça, a gente tem que pedir o auxílio divino através da oração, através dos sacramentos, porque nós temos por gratidão, por amor a Deus e porque Ele espera isso de mim, né, que eu corresponda ao que Ele me faz. Ele deseja que seja assim. Santa Teresa mesmo fala, né? Deus, ele não se dá inteiro a quem não se dá inteiro a Ele. Ele quer dar, mas você não quer, então tá bom. Eu estou dizendo, não quero. Tá bom. Quanto mais a gente dá, muito mais Ele inclusive dá e mais a gente vai percebendo isso. E no caso, um professor precisa fazer o caminho da sua educação, se ele não teve uma boa educação. Isso se refere a todas as potências da nossa alma,
Porque o bem daquela criança principal não serão as matérias que eu vou ensinar, a matemática ou o português, ainda que aquilo seja importante. Tá? O que vai ser importante para ele? Vai ser importante que quando ele veja alguém que está ensinando para ele, essa pessoa já seja íntegra. Essa palavra tem um peso muito grande, íntegra. Alguém nesta vida, com seus sentimentos, com seus pensamentos, com suas palavras, com toda a sua vida, exala o perfume de Cristo. Ou seja, esta pessoa, ela é inteiramente ordenada. Porque o pecado original tirou em nós a ordem das coisas. Nós estamos em desordem. Professor, como é que a gente verifica isso? Você verifica isso da necessidade das virtudes. Se você percebe em você que você não gosta de uma pessoa, que você percebeu numa outra pessoa que ela é preguiçosa, que a outra é uma arrogante, que o outro é um guloso, se você percebe isso, você percebeu defeitos. A ordem das coisas são as virtudes. E o que significa virtudes? Virtudes significam a disposição ordenada da alma. Isso é o que São Tomás fala. O que é a virtude? É a disposição ordenada da alma. Então é a alma ordenada. Quando a alma está ordenada, nós vemos uma pessoa virtuosa. Pois bem, então nós temos que trabalhar para ordenar a nossa alma. Nós temos essa missão, é isso que nós fazemos. E para a criança encontrar alguém ordenado é muito estimulante. Deve ser, né? Porque você imagina você entrar na sala de aula e o professor é São Bernardo de Claraval. Devia ser uma coisa bem interessante de ver. Porque todo mundo falava, quando olhava para São Bernardo, se sentia instruído só de olhar para ele. Eu gostaria de saber o que era olhar para São Bernardo. Nas Sagradas Escrituras não falam que quando olharam Moisés que desceu do monte ele estava transfigurado? Não foi? Imagina São Bernardo, tá? O homem do amor, assim, tinha uma força. Todo mundo falava que olhava para ele e falava, nossa, tinha uma força dentro dele, um homem íntegro. Né? Então ele não ia se deixar pelas impressões, ele não ia avaliar as coisas pelo gosto, sabia que era um homem reto. Né? Ele não ia falar assim, eu não gostei dela, mas eu gostei dessa daqui. Ele não fazia esse tipo de coisa. Então você vê uma pessoa ordenada. E esta ordem deve ser dada no corpo e na alma. No corpo e na alma. Então a gente tem que começar pelo corpo. E aí eu vou soltar um negócio do corpo e a gente vai comer. Tá? Porque dá medo, né? Às vezes, né? Então, veja que interessante. Para o corpo, Santo Agostinho, é ele, não é o Felipe, é com ele, lá na regra dele, do grande doutor da igreja, do grande santo, o homem que está segurando o coração na mão assim, que ele era a chama de amor também, né? Aquela coisa assim, tinha aquela força. Ele fala, né? O andar e o vestir, que no andar e no vestir nosso, a gente não faça nada, nenhuma coisa que escandalize e ofenda os olhos de ninguém. A partir disso, posso imaginar tantas coisas de prática com uma criança. Tudo que deriva disso, que eu não escandalize ninguém ao me ver, eu não faça nada que escandalize. E o que é escandalizar? É conduzir a pessoa ao pecado. Escandalizar é levar ao pecado. Uma mãe ou um pai pode fazer isso? Sim. Um professor também pode bastante também. Pode. Né? Por isso que importa a tua vida, não é apenas a matemática. Importa a tua vida. Os alunos seguem o jeito do professor. Eles gostam do professor, eles começam a imitar o professor. Querem ser como o professor. Imagina, todo mundo queria ser. Todo mundo imita as pessoas. Não tem ser humano na Terra que não esteja imitando alguém. É normal, é próprio do ser humano. A gente se identifica. Ele gosta da banda de rock, aí ele coloca a roupa, mexe no cabelo, faz os negócios. Então, porque ele se identificou com aquilo, entendeu? Ele reproduz nele aquele que ele gosta, entendeu? Isso você vê muito com jovens, muitíssimo com eles. Eles estão sempre reproduzindo alguém que eles admiram. Que admiram, ou seja, eles estão olhando com muita atenção para aquela pessoa. Então isso é admirar.
Eles estão amando algo naquela pessoa, que eles não entendem o que é, porque eles não têm referência, então eles aplicam a referência àquela pessoa. Ixi, sou eu? Será que eu, como professor, à frente de uma criança, tudo o que eu estou fazendo está em acordo com a educação? A gente tem que observar isso na gente, porque não serei eu a julgar, será Deus. Então a gente não escandalize ninguém. Um pai fala assim: filho, agora não entra aqui na sala, vai lá, quando você crescer você pode ver isso. Opa, duplicidade de critérios. Então tem coisas que a gente só pode quando a gente é adulto, que não pode com a criança. Então quando a gente é adulto a gente pode tudo. Não, a gente não pode tudo quando a gente é adulto. É essa pessoa que tinha um problema que fez isso. A gente conversa alguma coisa que as crianças não possam ouvir? Então tem algum problema às vezes no que a gente está falando. Ai, me pegou, nossa, falando. É a mesma coisa, a pessoa se engraça, você estava metendo pau em alguém e essa pessoa apareceu. Tudo bem? Mas era tão verdadeiro, não era? Que a gente ficou sem jeito, por quê? É porque na verdade ela viu que eu sou injusto, que eu sou um egoísta, que eu desmereço as pessoas, que eu desdenho as pessoas. Ela viu a verdade. E eu vi a verdade. Ela, ao aparecer, me chamou a atenção para o que eu estava fazendo. Eu percebi o meu defeito. Aí tem que tampar. Não, mas ela não tampe. A minha verdade. Então, esse negócio de escandalizar é muito sério. E isso daqui é porque Nosso Senhor está lá falando assim: que seja de tal modo deve luzir a vossa luz diante dos homens, que vejam eles as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Está entendendo por trás da regra de Santo Agostinho? Então não pode escandalizar, porque é Jesus que está falando. Eles olhem e vejam a sua luz, e eles glorifiquem ao Pai. Então não é um teatro, não. Isso, inclusive, é dito por São Gregório assim. Cadê? Está aqui. Não se entenda por aqui que deva o homem fazer as suas boas obras para que sejam vistas. Que deve-se fazer a boa obra, você tem que fazer, porque é o bem fazer o bem, né? Mas que fique escondida a sua intenção. Então, você não está fazendo para se exibir, é o normal, você vive daquele modo, né? Mas não faça para aparecer, é necessário guardar, é claro, o interior, né? Então, é sincero o que você faz na frente das pessoas, não é para a pessoa achar que você é super católico, nada disso, e nem muito menos a criança, né? E aí, então, é por isso que eu falei que eu vou terminar isso aqui com alguma coisa prática. A coisa prática não era a ideia você guarda, a coisa prática são algumas coisas interessantes que ele vai falar aqui, né? Bom, eu vou com mais calma, porque às vezes pode ser duro, né? Mas assim, a gente tem que observar no nosso contato com a criança e com o jovem, né, os nossos modos de ser com eles. Vamos então a um exemplo concreto, tá bom? Jovem é muito tátil. Tudo e é conhecimento. Tato é conhecimento. Então a professora vem, oi fulano, e abraça. Você só abraçou, professora. Você não teve nada além do abraço. Ele está doido para abraçar. Por quê? Porque ele tem um negócio dentro dele chamado memória. Ele guarda através do tato também. E ele tem um negócio chamado imaginação. Então, de repente, ele também está aplicando aquilo porque ele tem pecado original dentro dele. Ele abraça. Para ele não foi um mero abraço. Isso daqui não é assim, não, ele tem que ser puro. Por favor, ele tem pecado original. Dom Bosco não acha isso. Pelo zelo que você tem que ter com ele, existe um trato bom, mas sabendo guardar pelo bem dele isso. Quando eu falava para as professoras, professora, use jaleco. Parecia não sei, uma imposição, mas eu nunca impus, você usa o jaleco é melhor, né? Aí não usou, né? Depois aconteceu uma situação desagradável, que a professora me procurou, me contou, uma situação muito desagradável com um jovem,
que na prática ficou interessado para com ela. Normal que um jovem possa? Né? Sim, normal, mas não do modo. Entende? Por quê? Você está dando aula, você está dando aula. Mas você faz assim, e para ele está vendo em câmera lenta. Você imagina um jovem que a gente abriu uma turma por tentar ajudar aquela família, só um garoto na sala de aula. Um garotão, tá bom? 8º ano. Tá? Você imagina um gigante. Tá? Então e sozinho na sala. Então é personal training, né? Professor aqui e tal, né? Então, claro que quando ela escrevia na lousa, só estava ela na frente dele. Então ela não é um orangotango, um negócio feio. Então eu falar, usa o jaleco. Então não é para ser chato, é por causa dele. Porque ele ainda não está ordenado, porque ele tem pecado original. Ela estava escandalizando? Não. Mas ela tem que ir além. Por uma questão de justiça, tem que tomar certo cuidado por ele. Não é assim que ele tem que sublimar e ele tem que entender e vai ser desse modo. Não. Ele ainda é jovem. Isso aqui é não levar em consideração que ele tem uma lei dentro dele que São Paulo já percebeu, que ele vai fazer coisas que ele não queria. Então a gente tem que ajudá-lo a vencer. Existe um caminho para fazer isso, mas nós fazemos de tudo. Da nossa parte a gente está fazendo. Então, cuidado. Então isso aqui tem todo cuidado. Inclusive educação física, é por isso que a gente nunca juntava menino com menina. Por causa das forças, também. Né? Mas chega uma certa idade que eles não querem fazer educação física, eles querem ver as meninas. Não vai me falar que nos shows em que vão, é show católico, que os rapazes vão para lá para rezar. Eu acho tão incrível a ingenuidade. Não, super orante. Então. E eu só olhando os garotões assim. Muito católico ele, né? Claro, a batida, ele tem hipotálamo. O tom, a notação melódica, mexendo com o corpo, semelhante a outras músicas que não são católicas, está ali e numa situação e ele já tem fragilidades, não está ordenado, não tem ordenada a fé e tal, aparentemente tem, então, por favor, isso aí é você colocar ele numa situação muito difícil, entendeu? Você tem que notar a realidade dele, você não o confessa, entende? E aí acaba acontecendo isso é uma questão de caridade, diria São João da Cruz, é uma questão de amor, né? De a gente fazer certas coisas. Os educadores, eles cuidam dessas coisas, de todas essas coisas. Então, inclusive, como aqui fala, né? O nosso andar, né? Olha aqui um outro trecho das Escrituras aqui, né? Eclesiástico falando: o vestido do homem e o seu modo de ir e andar dão logo a conhecer quem ele é. Salomão: assim como na água, quando está clara, aparece o rosto de quem a olha, assim os sábios conhecem os corações dos homens pelas mostras das obras exteriores que neles vêm. O modo de ser mostra quem a pessoa é, mostra muito de si. A mesa, nós vamos ver depois, mostra muito quem somos. A mesa. Uma coisa assim, não é que você fica analisando a mesa, você fica analisando a pessoa, vamos olhar, ela é desse jeito, não sei o que lá e tal. Não, mas olha aqui, medidas, né? Medidas importantes que vocês podem encontrar nas Sagradas Escrituras. São Gregório Magno, para ajudar na educação, pode ser assim, para ajudar qualquer um, tá? Eles nos colocam certos hábitos normais da mesa, que nós deveríamos educar os nossos filhos assim, inclusive. Né? Quais são as medidas da mesa? Primeiro que nós não exageramos na comida, nós não nos excedemos, não deveríamos nos exceder. Em primeiro lugar, por que a gente não se excede? Porque é contrário à nossa natureza. O excesso faz mal para o corpo. O excesso faz mal. A gente pode ficar preguiçoso, perder um estado de atenção, porque mau humor pode vir disso, porque mexe, é orgânico, é fisiológico. Então a gente não é feito para os excessos. Isso está registrado numa história dos sodomitas, que se exageravam na comida. Então está lá nas escrituras, sodomitas. Você tem, por exemplo, não comer fora de hora.
Jonatas e o favo de mel, porque ele vai comer fora de hora. Aí você vai ver lá na história o que acontece com Jonatas porque comer fora de hora. Por que tem aquela história dele comendo um favo de mel fora de hora? O que importava isso na história? Vai ver o que acontece. Então, por isso que também não comia fora de hora. Outro exemplo, Esaú e o prato de lentilhas. O famoso prato de lentilhas. Né? Ele acabou abrindo mão da primogenitura por conta de um prato de lentilhas. Aquilo é aplicado quando a pessoa assim, ela é muito exigente. A gente acostuma a pessoa a ser exigente. Ele casa e fala assim, tá ruim essa comida aqui, hein? Faltou sal nesse negócio. Só come a coisa super assim, elaborada e tal. Tem gente que é assim, aos montes. Então, qual é a relação disso tudo com a vida? Calma, primeiro você precisa ver os fatos contados ali nas Sagradas Escrituras, para que a gente olhe aquilo e fale assim, tem alguma coisa com a gente, tem alguma criança morrendo. Sempre tem todo encontro. Então, só para de repente ver lá. Então, a mim não incomoda, só para de repente, é que nem um... Então, né? Os israelitas no deserto, lembrando dos manjares do Egito, reclamando, não, porque lá nós tínhamos e tudo mais, tal. E olha que interessante, a mesa nós não somos, nós não comemos como aqueles que não têm fé, sai comendo, né? Nós somos o primeiro a colocar a mão na comida, isso também está no livro das Sagradas Escrituras, não somos os primeiros, não nos excedemos, não comemos fora de hora, né? Não reclamamos da comida. Isso mostra muito de si? Mostra muito de si. Isso significa uma pessoa temperante, que ela tem a virtude da temperança. Isso se vê na mesa. O que se vê na mesa se vê para qualquer outra coisa. Uma pessoa intemperante se nota porque ela só faz o que ela quer. Então, a gente vê se está dando certo a educação dessa criança à mesa. Tem certas coisas que elas explicam e tem um efeito dominó. Se você não cuida aqui, vai ter efeito lá depois e efeito em várias situações diversas. Então, essas situações a gente tem que observar. Então, um aluno no colégio não é só se ele reproduz a matemática, ele está nos mostrando como ele está, seu modo de ser, se ele está aprendendo alguma coisa com que nós estamos aprendendo e ensinando. Inclusive para ver se nós estamos refletindo, se ele está fazendo alguma coisa que nós também fazemos. Isso daqui e o escandalizar tem uma relação direta, porque de repente nós estamos escandalizando. Não podemos sair de uma mesa sem algum tipo de penitência relacionada aos alimentos. É só a gente ver, inclusive, Santa Zélia com suas filhas. Ela dava pão seco para as meninas, e ela não era pobre, viu? A mãe de Santa Teresinha. Elas iam para a escola com pão seco na quaresma. Uma mulher que tinha condições. Ela tinha ela era empresária, Santa Zélia. Uma empresária. Ela tinha um negócio dela. Inclusive ela se doía, porque no período em que ela fez isso, foi no período que ela contou muito com o auxílio de uma mulher, que era como se fosse uma cuidadora, uma empregada em casa, que maltratava a sua filha Leônia. Ela se doía, por quê? Porque ela descobriu muito tempo depois os maus tratos que a filha teve, e aquilo perdurou por muito tempo na vida de Leônia. Leônia teve muitos problemas, ela não parava em nada, ela entrou numa ordem, saiu, entrou na outra ordem, saiu, voltava, ela era meio revoltada, a Leônia, ela se preocupava muito com isso, muito mesmo. Quer dizer, ela rezou muito, se ofereceu a Jesus seus sofrimentos, e claro, né, ela recebeu o fruto de sua irmã Santa Teresinha, né, porque ela leu, depois que Santa Teresinha morreu, ela leu a História de uma Alma, e por conta de ter lido, ela entrou nas visitas andinas, nunca mais saiu. O primeiro fruto de Santa Teresinha o primeiro fruto da vida foi na vida da irmã, da Leônia. Tudo que a mãe queria tentar ajudar, o livro dela ajudou. Mas voltando lá no início, aquela mulher, ela era muito zelosa das suas filhas, cuidava de que não fossem crianças mimadas, né? Que não fizessem só o que quisessem. Por isso ela treinava com isso, com a comida. Era um treino.
Era um esforço de temperança, a mesa, o gesto. Ela não ia escandalizar. Ela era coerente com isso. Ela era muito mortificada, a Santa Zélia, muito. Não tomava remédio para o câncer, podendo tomar. Não aceitou fazer cirurgia. Ela não aceitou porque ela perguntou: vai resolver? Não. Ah, então não precisa fazer. Não, então vou tomar um remédio. Vai resolver? Não. Então não vou tomar. Ela ficou passando dor. Ficou passando muita dor. Então isso mostra que ela era uma pessoa mortificada. Se ela era, por isso ela pedia dos filhos. Então a gente só pede dos outros aquilo que a gente é. E se a gente não está pedindo é porque a gente não é nada. Assustador um pouco isso. A gente tem que tomar cuidado com essa regra de Santo Agostinho. Não cuidado com a regra. Cuidado em colocar em prática isso no dia a dia com os jovens, que vão estar à frente durante as nossas aulas, tá bom? Vamos fazer um breve intervalo de 50 minutos. Estou brincando. Quanto tempo? Quantos? Tá. Lá naquela sala tem algumas... Não, aquela sala não. Estão ali algumas obras, né? Algumas só tem poucos exemplares e não trouxe a mais, não tinha condições de trazer mais. E eu quis colocar aqui mais até por conta de quem vai estar nessa escola, né? Do que tem ali, uma obra que tem relação com isso que eu estou falando, chama... como é que é dos principiantes? Perdi o título. A Instrução dos Principiantes, de Hugo de São Vítor. Essa pequena obra, ela parece a coisa mais boba do mundo, quando você pega o índice e tudo mais, tal, né? A obra mais importante desse homem não é esta, é o Didascálico que está ali, é a ordem dos saberes, com toda a beleza e tudo mais. Mas isso aqui não pense à toa, quando você olhar o índice, parece uma coisa boba. Não, tem um porquê que a gente vai ver depois do intervalo, né? Dali do que tem de educação, além disso daí, de Didascálico, tem o Trivium de Santo Agostinho, que foi traduzido faz pouco tempo. Tem uma outra obra chamada O Verme Roedor ou O Paganismo na Educação, que é a educação sofreu uma mudança grande em todas as suas raízes, na filosofia, nas letras, na religião, em todas, né? Foi inoculado ou devolvido uma coisa que já tinha sido vencida pelo cristianismo. E aí então o Monsenhor vai tratar disso na sua obra de uma forma muito bela. Fora essa de educação, mais precisamente, acho que talvez tenha uma outra ali. Não, essa daqui é uma obra-prima. Essa é das que eu trouxe aqui, a principal das obras, que é o Tratado dos Vícios e das Virtudes. Essa é a principal porque a Beata que escreveu, que era uma mãe de 9 filhos, Nosso Senhor que aparecia para ela, né, uma coisa assim, tranquila, normal, né, do dia a dia dela, toda hora se via Jesus, que nem a Santa Margarida, ela queria saber sobre virtudes, né, Nosso Senhor resolveu ensiná-la, então, e ele foi ditando, então ela ia escrevendo, que Jesus ia falando, como é que pratica isso? Ela foi escrevendo, então o livro todinho é ditado, ela foi escrevendo o que Nosso Senhor foi ensinando. Então ele foi tratando de como devolver então a ordem, na ordem prática sobre virtudes e como vencer os vícios e a feiura que são certos vícios. Então é um livro volumoso porque ela vai tratar só de vícios e virtudes e a prática dos vícios e vencer os defeitos, tá bom? Então tem aí uns 10 minutinhos, aí também vocês podem ver os livros agora. E se quiser deixar para os pais também não tem problema, mas não vai ter depois porque alguns não têm, tem pouquíssimos ali, livros de alguns títulos ali, tá bom? Então podem lá, 10 minutinhos de intervalo.